E aí galera, beleza? Vamos falar hoje sobre a utilização de RAG, né? Ou RAG, né? Retrieval Augmented Generation. Numa demo que eu fiz anteriormente, eu falei mais ali sobre o playground, como utilizar e etc. Né? Fiz algumas demonstrações ali de como identificar, criar prompts, né? A função deles, sobre a quantidade de tokens, etc. E a minha ideia hoje é falar um pouquinho sobre o RAG, tá? Mostrar ali o funcionamento, os recursos dentro da AWS para você criar essa estrutura, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui, Bedrock. Vamos lá em Knowledge Base. Vamos criar uma Knowledge Base, tá? Nós vamos criar uma aqui que é baseada no S3 e eu já criei esse bucket, beleza? Vou subir um documento lá para vocês verem isso e fazer algumas perguntas em cima daquele conteúdo, tá? Eu tenho aqui um conteúdo que é a solução de GenAI da Nexus, tá? Então, vou fazer algumas perguntas aqui em cima desse documento, onde a gente justamente descreve essa solução, tá? É um documento interno da, da Nexus, tá? E aí eu vou demonstrar para vocês como que é esse funcionamento, beleza? Uma coisinha antes aqui é, quando a gente utiliza RAG, né? O RAG ele vai servir para a gente aumentar as informações de busca do modelo. O modelo, né, o LLM, ele foi treinado em dados, né, disponíveis tanto na internet quanto dados internos, né, que as empresas ou a empresa, no caso os fabricantes dos modelos, colocaram para fazer esse treinamento. E esse conteúdo, ele naturalmente tem uma data, né? Ele, por exemplo, vamos pensar que o modelo ficou disponível em maio, tá? Vamos pegar aí maio. Então, o modelo ficou disponível em maio, ele com certeza tem dados até antes de maio, ele não tem dados de lá para cá, né? Então, até uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas fazendo, perguntando, por exemplo, qual que é a previsão do tempo para hoje ou para amanhã, tá? Quantas horas agora? Isso ele não vai saber, né? Porque ele foi treinado em dados até certa data, tá? Então, quando você tem um conteúdo adicional, você pode disponibilizar através de RAG. O RAG tem a finalidade de melhorar a curiosidade, né? Melhorar a qualidade e assertividade das informações e também prover para o modelo informações atualizadas. Que vamos pensar que o modelo foi treinado em dados que estão disponíveis na internet, mas até, como eu disse, até março por aí, até abril. De repente, aquele mesmo site está disponível, aquele mesmo conteúdo, aqueles mesmos documentos, PDFs, docs, enfim, estão disponíveis, porém já sofreram atualizações de lá para cá e você quer que o modelo, naturalmente, utilize informações mais recentes, tá? Então o RAG ele entra nesse contexto para você melhorar a assertividade, você dar mais contexto dessas informações, informações que são privadas da empresa e que podem ser disponibilizadas para aumentar, para que ele tenha uma resposta, um conteúdo mais rico e conteúdos atualizados, tá? Então vamos lá, continuando. Então cliquei aqui no Edbase, vamos criar uma nova Edbase. Vamos lá, vou colocar aqui teste, KB teste, beleza? Podemos dar uma descrição, podemos. No caso aqui, eu vou colocar para ele criar uma nova service role aqui.
eu poderia pegar uma já existente, que eu já criei outras, já fiz outros testes, tá? Mas eu vou mandar ele criar uma nova mesmo, beleza? E aqui são as fontes. Os conteúdos, as fontes, né, de dados que ele vai vetorizar, tá? Então, vou selecionar aqui o S3, que é onde eu vou disponibilizar o arquivo. E existem esses outros aqui em preview, que naturalmente em breve devem entrar aí em GA, tá? O web crawler, ele vai fazer crawler de alguma URL que você venha, né, um DNS que você disponibilize, você vai configurar. Eu vou até clicar no Next aqui só para mostrar. Então aqui você coloca os domínios, as URLs que você quer, e ele vai fazer o crawler daquilo. O crawler vai fazer com que ele busque as informações, né? Faça o scrapping daquele DNS, daquela URL e guarde dentro da AWS, tá? Então, quando a gente utiliza crawler, basicamente o que ele faz é acessar aquela URL, aquele DNS, pegar o conteúdo e armazenar em uma conta de serviço. Vai ser um bucket S3 também, do mesmo jeito, só que não um S3 na sua conta, como aqui eu vou mostrar que está aqui na minha conta. É um S3 de uma conta de serviço, que é a conta do serviço do Bedrock na AWS, tá? Podemos conectá-lo com Confluence, Salesforce, SharePoint, todos esses estão em preview. Como eu disse, em pouco tempo deve entrar em GA, tá? Que é disponibilidade geral. Vamos seguir aqui com o S3, que é onde eu vou fazer o upload do arquivo. Beleza? Next. Aqui eu vou definir o banco de dados vetorial. Beleza? Para armazenar esse conteúdo. Porque o que acontece? Na etapa anterior, nós definimos, nós demonstramos, nós indicamos onde estão os dados a serem vetorizados, tá? Onde estão os dados a serem vetorizados. Nessa etapa, nós estamos definindo onde esses dados vetorizados vão ser armazenados, beleza? Então, um modelo de embeddings, que é chamado um modelo de embedding, um modelo para vetorizar, vai acessar esse conteúdo, criar esses vetores e armazenar num campo vetorial, tá? Então, vamos continuando aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre essa parte de campo vetorial, tá? Do espaço vetorial. Vou aqui selecionar o bucket que eu criei para isso, tá? E aqui, estratégia de chunking. O que são essas estratégias, né? O que é o chunking parsing? Eu posso utilizar o default, tá? Posso utilizar customizados. Vou explicar um pouco sobre isso aqui também. Quando a gente vem para o custom, nós temos aqui chunk strategy, tá? Default, fixed size, hierarchical, semantic e no chunking. Cada um tem suas regras, sua forma de acontecer. Não vou dizer aqui que existe uma receita de bolo. De fato, isso depende do que você precisa. Depende de como seus dados estão, como eles serão disponibilizados para que seja feito o, o embedding, né? Como que ele vai ser vetorizado. Então, de fato, eu vou passar aqui explicando um pouco sobre cada um, mas isso depende de como seus dados estão na origem, como você quer que eles sejam recuperados, tá? Então nós temos aqui default chunk, que ele automaticamente divide o texto aí em blocos, em pedaços de 300 tokens aproximadamente, tá? E lembrando, tokens ali pode ser algumas letras, pode ser uma palavra inteira, pode ser um espaço em branco, pode ser um ponto, tá?
Então, esses chunks são os blocos de textos de acordo com a necessidade da busca, tá? Tamanho fixo. Então, acima, esse default, ele utiliza 300 tokens aí aproximadamente, tá? E o tamanho fixo você pode, de fato, definir. Ah, eu quero que os chunks tenham 500 tokens, 1000 tokens, 1500 tokens, 410 tokens. Você vai definir um tamanho fixo. Na busca, ele vai identificar o bloco que se encaixa no tamanho do chunk e vai levar, tá? E próximo, hierarchical chunking, tá? Esse daqui, ele cria chunks maiores como pais e subchunks que estão associados àquele chunk pai, né? Com um complemento do que foi buscado do texto, né? Então, ele faz a distribuição criando um parent criando os parents, né, que são os pais e os filhos em uma hierarquia, sendo o maior ali o bloco pai e os menores filhos que tem algum overlap. O que eu quero dizer com overlap? Ou seja, tem palavras, tem tokens que são iguais, como se fosse uma continuidade, tá? Uma continuidade daquele texto. Não necessariamente, não entendam continuidade como a continuação do texto, mas sim continuidade do ponto de vista de significado, tá? O próximo é semântico, que ele vai buscar blocos menores de acordo com o significado, a semântica da busca, tá? Então ali pode ser algumas frases, uma frase que tenha essa similaridade. E por último, o no chunking, que de fato você está definindo aqui que ele não tem chunk por caracteres já definidos ou tokens já definidos, né? O que acontece aqui é que ele traz o arquivo inteiro. Então, idealmente, esse caso é quando você já trabalhou isso e tem arquivos separados com determinados conteúdos que são relevantes. Aí pode ter uma página, pode ter duas, pode ter 5, tá? E de fato isso depende do tamanho do seu documento e da sua estratégia. Eu já utilizei algumas desse aqui. Esse NoChunk é um que eu já utilizei em projetos. Beleza? Então aqui a gente seleciona, por exemplo, vou clicar em Fixed aqui, eu vou definir Max Token. Qual que vai ser o tamanho, tá? Eu vou selecionar o Default e vou com o Default aqui também. Beleza? Vamos para a próxima parte, onde eu vou escolher o modelo. Esse modelo é o que faz a vetorização. Então, é esse modelo que vai conectar lá no seu data source, vai vetorizar todo aquele conteúdo do data source e armazenar dentro do vector database, ou seja, o banco de dados vetorial. Beleza? Aqui nós temos o Titan V2 Embeddings V2, o Titan Embeddings G1 V1 e os dois modelos da Cohere, que são o Embedded English V3 e o Embedded Multilingual V3, tá? Então, eles têm, vamos colocar os seus algoritmos, sua forma de fazer a vetorização. Quando a gente faz a vetorização usando um determinado modelo, é esse mesmo modelo que tem que fazer o retrieve, ou seja, fazer a busca dentro da base vetorial, tá? Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui o V2. O Titan Embeddings V2, eu tenho essas opções. 1024 dimensões, que é o default que está aqui, né? 512 dimensões e 256, tá? Já o Embedded English, Cohere, ele tem apenas um tamanho único, são 1024 dimensões, assim como o Multilingual da Cohere. E
Já o Titan Embeddings G1V1, 1536. Tá? Então ele cria um campo vetorial. Eu até fiz um desenho, não é que eu fiz o desenho, vou reformular. Eu solicitei que o próprio modelo aqui, o Titan Image Generator, ele criasse um espaço vetorial aqui, tá? Então, só para vocês verem, eu coloquei um prompt aqui, ó. Create a holography image of a point coordinate in a vector space of 512 dimensions, ou dimensions. Então, ele criou, para vocês terem ideia, então, né, naturalmente ninguém aqui vai ficar contando os pontos, mas isso é um formato de um espaço vetorial com tantas dimensões quanto a gente está falando. 1000 dimensões, 1500 dimensões, 500 dimensões, tá? Então, cada pontinho desse é uma coordenada do campo vetorial. Beleza? Então, quando ele pega as palavras, quando ele faz a vetorização, cada um desses pontos é uma vetorização das palavras. Então, cada um tem a sua coordenada. Tá? Continuando aqui. Vou escolher esse aqui, o Embeddings Titan Text Embedding V2. Deixo o padrão de 1024. E aqui vamos falar do Vector Database especificamente. Tá? Aqui nós estamos falando de utilizar, né, criar um novo banco vetorial. Tá? E aqui ele vai criar um OpenSearch Serverless. Tá? Mas vamos pensar que eu já tenho um banco vetorial criado. O que a gente pode fazer? Você pode escolher um banco vetorial que você já tenha criado, que pode ser o próprio OpenSearch Serverless que você já criou anteriormente. Aqui embaixo você vai colocar as informações dele, collection, index, campo, nome de campo, etc. Tá? Metadata e por aí vai. Você pode usar o Aurora, tá? Você pode usar o Mongo Atlas, ou você pode usar o Pinecone e o Reds. Beleza? Eu vou seguir com a criação de um automaticamente. Próximo. Não sei o que está acontecendo. Não está aceitando ir para o próximo. Vamos ver se está tudo certo aqui. KB, default. Bom, teoricamente tudo certo. Foi, não sei o que aconteceu, mas o que importa é que foi. Então aqui tem um resumo do que está sendo criado. Então, vamos dar um create. Enquanto ele está criando, eu vou aqui no OpenSearch para mostrar para vocês. Serverless, dashboard. Então temos um aqui, ó. Creating. Collection type, vector search. Está sendo criado. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês aqui no Playground. Vamos para o chat. Vamos selecionar um modelo. Vou pegar o Anthropic, Aiko e
Esse daqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês que esse aqui não vai ter essa informação, essas informações que estão aqui, tá? Então, eu vou pedir para poder trazer características do produto de GenAI da Nexus. Me fale sobre a solução de GenAI da Nexus. Infelizmente não tem essas informações. Me fale sobre a Nexus. Então ele já trouxe algumas informações sobre a Nexus, mas não tem informações sobre naturalmente esse produto aqui interno da Nexus, tá? Ele não consegue trazer essas informações, visto que elas não estão disponíveis de forma pública ou não foi consumida essa informação, tá? Então eu queria que naturalmente era só mostrar isso mesmo, que principalmente nessa pergunta aqui, que é o que está naquele documento, ele não tem informação nenhuma, tem algumas informações mais genéricas da Nexus, naturalmente podem ter sido consumidas a partir do site da Nexus, beleza? Enquanto ele está criando aqui o recurso, eu vou aproveitar e vou fazer aqui o upload do arquivo para o bucket. Vamos lá. Fazendo o upload desse arquivo. Beleza. O arquivo já está aqui. Naturalmente ele ainda não está aqui no OpenSearch, né? O OpenSearch está em criação. Enquanto ele cria o OpenSearch para eu iniciar as perguntas, eu vou mostrar aqui alguns outros recursos que tem da Knowledge Base, tá? Naturalmente que não apareceu porque ele está criando. Então, vou simular aqui a criação de outros só para a gente passar alguns pontos aqui novamente, tá? Vou pegar aqui o do Web Crawler só para poder mostrar um pouco aqui para vocês. Vamos lá. Web Crawler. Então veja bem, eu posso pegar aqui um domínio e adicionar esses domínios. Por exemplo, vou pegar aqui o da Nexus. Nexus.com.br. Eu posso adicionar, eu posso colocar também subdomínios, eu posso colocar domínios diferentes, tá? Não precisa ser necessariamente o mesmo, tá? Aqui o escopo, apenas o host, o default,
subdomínios, tudo isso influencia na forma com que ele traz o que ele continua buscando as informações, né? Aqui eu posso definir alguns padrões, por exemplo, para excluir. Eu quero que exclua determinada pasta, né? Determinada URL, melhor dizendo, não pasta, determinada URL, determinado padrão. Eu consigo colocar aqui regex para poder excluir, assim como eu posso colocar padrões para ele incluir. E aí eu posso definir, como eu disse, caminhos. Eu posso definir, por exemplo, para ele incluir ou excluir extensões de arquivos, por exemplo, tá? Tudo isso é possível a gente fazer aqui. E aqui entra a mesma coisa da estratégia de chunking, beleza? Tudo isso a gente consegue fazer aqui e pegar domínios e subdomínios. Vamos ver como que está aqui essa criação. Pronto. Já finalizou aqui, dizendo que está ativo. Mostrar aqui para vocês rapidamente alguns pontos. Ele gera um endpoint do OpenSearch, que caso a gente escolha naquela parte que eu mostrei, opa, isso não. Utilizar um já existente aqui. Vamos fingir que é isso aqui mesmo. Titan. Aqui eu vou escolher um existente. Então veja aqui, ó, Collection RN. Então aqui quando ele já existe eu coloco algumas informações ou as informações necessárias, tá? Vector Index Name, Vector Field Name. Então aqui a gente consegue visualizar todos esses campos que são necessários para configurar, tá? Então aqui nós temos o collection, monitoramento, indexes, tá? Eu vou fazer gravar um outro videozinho falando um pouco sobre index. Então aqui ele utiliza, esse aqui é o index default que foi criado. Tem 0, né? 0 bytes, 0 documentos, etc. E aqui é o index name e aqui as propriedades desse index name, desse índice, né? Ou desse index. Usa distância euclidiana, 1024 dimensões, como eu selecionei anteriormente, os metadados, tá? Vamos então continuar aqui e fazer o sync desse documento. Então aqui nós temos e vamos iniciar aqui um sync. Esse sincronismo é justamente a hora em que ele vai pegar o conteúdo desse data source, vetorizar e armazenar nesse OpenSearch, tá? Então aqui ele está executando a indexação. Bom, então aqui nós temos a informação que já terminou. Vamos dar um refresh aqui. Last sync acabou de ser feito. Então eu tenho aqui o modelo que está sendo utilizado, quantidade de dimensões, as informações do Vector Database,
Então, Vector Database, OpenSearch Serverless, Collection ARN, tá? Vector Index Name, Vector Field Name, metadados. Beleza? Vamos entrar aqui. Aqui a execução dele. Um adicionado, que foi o arquivo que eu subi. Uma fonte. Nenhuma falha. Pode acontecer de ter falha, você consegue visualizar aqui clicando em View Warnings, tá? Tudo certo? Maravilha. Vamos chegar aqui e vamos fazer uma perguntinha. Aqui, quero mostrar isso aqui também, que é legal, que você pode fazer algumas configurações, tá? Como definir número de chunks, como fazer algum filtro, tá? Você pode selecionar o modelo que vai fazer a parte da conversa e aqui você pode configurar, como eu mostrei no outro vídeo, por exemplo, eu quero aqui 0,9 de temperatura, 0,7 de top P, maravilha, número máximo de chunks, vou deixar o 5 aqui, tá? E vou pedir, fazer a solicitação aqui. Me fale sobre a solução de Gen AI da Nextius. Vamos ver o que ele vai falar. Qual que será a resposta? Então, aqui ele já trouxe. A solução de inteligência artificial generativa da Nextius foi criada para contribuir com a transformação dos modelos de negócio dos clientes, permitindo a personalização, o gerenciamento de soluções de IA generativa de última geração, etc, etc. Vejam que se a gente procurar esse texto do jeito que ele está aqui, ele não está naquele mesmo formato. O modelo fez um raciocínio em cima do que foi entregue, tá? E como que a gente consegue saber o que foi entregue? A gente pode pedir para mostrar aqui. Details. Ele trouxe um chunk, dois chunks. Tá aqui, ó. Chunk 1, chunk 2. Então ele trouxe esses pedaços. Esse aqui a gente pode procurar lá exatamente como está, que isso aqui de fato é exatamente como está o pedaço. Ele trouxe até dois pedaços, dois iguais, pelo que tá me parecendo aqui, ó. Tá? E ele traz os dados aqui também, a gente consegue ver qual que é a fonte, que é o arquivo. Mesma coisa aqui, são os metadados. Vamos fazer uma outra pergunta. Não sei se o que eu vou perguntar agora tem aqui, mas vamos perguntar. Opa! Como essa solução pode me ajudar? A solução de alternativa da Nex pode usar de várias maneiras. A alternativa da Nex é altamente personalizável e adaptável às necessidades específicas, etc. Então, cada pontinho desse aqui, inclusive, é uma demonstração de onde que ele pegou isso. Características do produto. Ele pegou muita coisa de característica do produto. Esse aqui, né, tá já diferente dos outros chunks. Novamente, se eu quiser ver os detalhes, quais são os chunks? Dessa vez ele trouxe 4 chunks. E lembrando, aqui eu mantive a
o default, né? Eu mantive as características default de chunk e tal. Vamos ver alguma outra pergunta a gente poder fazer aqui. Me fale sobre as características. Características técnicas e serviços utilizados. Vamos ver o que ele vai trazer. Então, de acordo com as informações fornecidas, a solução de inteligência artificial gerativa da NES possui as seguintes características técnicas e serviços: altamente personalizável, adaptável às necessidades, de cada cliente, etc. Utiliza técnicas avançadas de prompt engineering para orientar a IA generativa a produzir resultados relevantes de alta qualidade, adapta dinamicamente dentro de cenários pré-definidos, etc, etc. Então aqui ele já trouxe um pouco mais, algumas informações diferentes, mas não trouxe os serviços. Trouxe 8 chunks. Para criar-se, né, as respostas. Então, a resposta que ele faz aqui, pessoal, ele faz em cima do raciocínio dos chunks que são entregues para ele. Quais serviços AWS são usados? Porque aqui ele gerou uma resposta, mas não trouxe os serviços AWS. Vamos ver se agora ele vai conseguir trazer. Aqui ele trouxe em inglês, mas tudo bem, não define um prompt, enfim, poderia dar isso mesmo. Mas aqui ele já trouxe os serviços AWS como Amplify, VPC. Vamos ver mais o que aqui. Lambda, S3, CloudFront. Tá? Então, eu queria mostrar aqui hoje justamente isso, a diferença quando você utiliza a AG, que você pode consultar documentos. E eu fiz naturalmente aqui direto dentro aqui do Bedrock para mostrar a utilidade dele mais direta. Beleza? Naturalmente, quando a gente vai compor uma solução mais completa, isso entra no contexto da aplicação. Tá? Mas basicamente é isso. E em breve eu volto com outra gravação. Beleza, pessoal? Valeu e até mais.